livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, quando um versículo muito pregado, muito ensinado, e eu creio que todos aqui já ouviram ou até mesmo já ministraram essa palavra, e a gente ouve-se muito falar, e falamos com as pessoas também, que elas devem ser fortes e corajosas. Só que Deus, Ele está falando com Josué diante de uma promessa sobre força e coragem, mas o nosso Deus, Ele é um Deus perfeito, e Ele vai ensinar para Josué aonde ele vai encontrar a força e a coragem. Porque não adiantaria o pregador chegar aqui nessa noite e dizer para você que está passando por uma enfermidade, por uma luta, que está às vezes com um armário vazio, que está passando talvez por uma dificuldade no casamento. Não adiantaria o pregador chegar aqui e dizer: você tem que ser forte e corajoso. Mas como dizer para quem não tem força, para quem está fraco, para quem está talvez no fundo do poço, que tem que ser forte e corajoso? Todo mundo quer ser forte, todo mundo quer ter coragem, mas Deus, Ele diz: seja forte e corajoso, e Ele vai ensinar para Josué aonde encontrar a força e a coragem. A Bíblia, ela se atualiza dia a dia, todas as manhãs renova-se a palavra do Senhor para nós. A Bíblia, quando ela diz para Josué, Josué é o filho de Num, cujo nome significa o Senhor é a minha salvação, a Bíblia tratava de uma promessa, e no versículo 34 de Deuteronômio, perdão irmãos, Deuteronômio 34, no finalzinho, a Bíblia vai nos lembrar que promessa é essa. A Bíblia diz que Deus, Ele leva Moisés ao alto do monte, vai mostrar para ele toda aquela cidade, e vai dizer para ele: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, no versículo 4, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Era diante de uma promessa que já havia sido feita ao nosso pai da fé, chamado Abraão, uma promessa feita a Isaque, feita a Jacó, e que ia se cumprir ali na vida de Josué. Essa promessa, hoje nós vamos fazer um paralelo com a promessa de Deus, de uma terra prometida a Josué, com uma promessa que Deus tem na minha e na sua vida, uma promessa também de uma terra prometida, de um lugar, de um paraíso. Mas só que nós precisamos aprender com essa mensagem o que Deus ensinou a Josué, porque Deus, Ele mostra aonde você tem que chegar, mas Ele te dá o caminho. Deus, Ele mostra para onde você tem que ir, mas Ele te dá a direção. Deus, Ele não vai dizer: você precisa chegar no céu, e não vai te explicar como. Deus é justo. Se alguém não chegar, é porque não quis seguir o caminho. Certa vez, Jesus ensinando aos seus discípulos sobre a promessa em que nós estamos pregando, um dos discípulos, e louvado seja Deus pela vida dele, cujo nome é Tomé, ele pergunta para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saberemos o caminho? E louvado seja Deus que Tomé perguntou. E é por isso a importância da gente perguntar o que não entende. É por isso a importância da gente prestar atenção no que está sendo ministrado, no que está sendo ensinado. Talvez você venha na quarta-feira no estudo bíblico, a irmã Luciana vai ensinar algo, e você talvez por um minuto de distração, ou por não entender, você vai embora com aquela dúvida. Eu te aconselho a perguntar. Manda mensagem, pergunta, porque eu tenho certeza que ela vai se alegrar muito em poder te responder. Jesus